Boa noite. Boa noite. PM do Rio Grande do Norte entra na cadeia onde mais uma guerra entre facções deixou 26 mortos ontem. Ex-senador da Colômbia acusado de receber propinas ao Odebrecht é o segundo político preso neste mês. Retrato da desigualdade. 8 homens concentram riqueza igual à metade de toda a população mundial. Sintomas da crise. Prefeituras da Grande São Paulo cancelam carnaval de rua por falta de dinheiro. Fiscalização aumenta e o número de vendedores ambulantes na Avenida Paulista diminui. Pela primeira vez, a Anvisa aprova registro de remédio à base de maconha. Ele será usado em casos de esclerose múltipla. A falta de remédios nas unidades básicas de saúde continua a ser um problema para os moradores de São Paulo. Muitos reclamam que não conseguem medicação desde outubro do ano passado. Dona Ednilde veio com o marido, seu Onofre, nesta UBS na região de Santa Cecília, no centro da capital. Mas os dois vão voltar para casa sem remédios. Ela não encontrou o medicamento que toma para tratar a hipertensão. E o seu Onofre precisava de um simples analgésico. A boa parte da aposentadoria é remédio, né? Porque se não tem, você tem que comprar, não é verdade? Há quanto tempo que está essa falta de remédio? Bom, o Dolosatan tem uns 3 meses, 5 meses mais ou menos. Dâmia veio em busca do omeprazol, usado para problemas e incômodos no estômago. Você já foi em outros postos? A situação é igual? Não? A situação é igual. Todos. E como é que faz? Tá sem o medicamento? Sim, porque a gente está desempregada, né? Então não pode comprar. O Samuel também tem dificuldade para encontrar os remédios de uso contínuo para diabetes e hipertensão. Em outubro do ano passado, nós estivemos aqui com o Samuel, que já se queixava da falta de medicamentos, né? Tanto que essa receita dele aqui, antiga, já está vencida, e nessa época ele já não encontrava medicamentos há pelo menos 3 meses. Agora ele passou no médico novamente, conseguiu novas receitas. O problema é que essa falta de medicamento continua. É isso, né, Samuel? Já são mais de 6 meses esperando o medicamento da prefeitura. Falando que pelo menos, eu diria que 8, quase 9 meses sem os remédios disponíveis no posto de saúde. Todos os dias ele acessa o site Aqui Tem Remédio, da Prefeitura de São Paulo. Mas o resultado da busca é sempre o mesmo: medicamento em processo de compra. Graças a Deus eu posso comprar. Eu trabalho, com 60 anos, eu continuo trabalhando para poder manter o meu padrão de vida. Agora, eu vejo na fila as pessoas com idade, até mesmo sem idade, que necessitam dessa medicação e que não podem comprar. O repórter Danilo Oliveira esteve em outras unidades básicas de saúde da capital e ouviu mais reclamações. A situação também é preocupante na UBS da Vila Romana, na zona oeste de São Paulo. Entre os medicamentos em falta por aqui estão remédios para pressão alta e insuficiência cardíaca. Eu sou diabético, né? E já faz mais de um mês que eu não encontro. Falou que no momento estava em falta, que ainda não tinha oportunidade, não teve como abastecer ainda. Para resolver a situação, uma das ideias do secretário municipal de saúde, Wilson Polara, é alterar a forma como a prefeitura distribui medicamentos a pacientes da rede. O objetivo é usar qualquer farmácia da cidade para entrega. O formato do programa ainda não está fechado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os medicamentos para controle do diabetes que estão em falta nos postos da Prefeitura têm previsão de chegada para a primeira quinzena de fevereiro. A nova gestão que assumiu o comando da Secretaria neste ano disse que determinou a regularização dos estoques em falta o mais rápido possível. A Anvisa aprovou pela primeira vez o registro de um remédio à base de cannabis sativa, que é a planta base da maconha. O medicamento é destinado ao tratamento de rigidez muscular, fruto da esclerose múltipla. Esse medicamento é o Mevatil, vai ser fabricado por uma empresa do Reino Unido e distribuído aqui no Brasil. O remédio em forma de spray vai ser rotulado com tarja preta e só pode ser comprado com prescrição médica. A droga já foi aprovada em outros 28 países. Até agora, a Anvisa só permitia a importação de produtos com canabidiol para tratamentos médicos. São Paulo teve a maior chuva dos últimos 68 anos para janeiro.
Foram registradas várias enchentes na capital e na Grande São Paulo ontem. Em Guarulhos, uma mulher morreu afogada depois de ter o carro arrastado pela água. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, não chovia tanto assim na capital paulista em um período de 24 horas desde 1949. O centro de Franco da Rocha amanheceu cheio de lama. O prejuízo foi grande para os comerciantes, que tiveram as lojas inundadas. A chuva também atingiu Caieiras e Francisco Morato. O paulistano começou a semana usando roupa leve para encarar o calor, mas precisou usar também o guarda-chuva. À tarde, a Zona Sul e a Marginal Pinheiros chegaram a entrar em estado de atenção por causa da chuva. Vamos aos detalhes da previsão para essa semana com Mariana Armentano. Os meteorologistas alertam para o risco de chuva forte nesta terça-feira em parte da região sudeste. Essa previsão vale principalmente para o sul e sudoeste de Minas Gerais e também aqui para o estado de São Paulo. No sul do Brasil, uma nova frente fria vai se aproximando e provoca chuvas persistentes ao longo de todo o dia em parte do leste e do norte do Rio Grande do Sul. Vamos ver algumas temperaturas? A capital sergipana vai ter um dia de tempo firme e quente, com máxima de até 32 graus amanhã. Vai fazer calor também em Porto Alegre, com 30 graus, mas com chuvas a qualquer hora do dia por lá. No Rio de Janeiro, calorão de até 36 graus, com chuvas entre a tarde e a noite, assim como em Florianópolis, onde as temperaturas vão ficar entre 23 e 34 graus amanhã. Para São Paulo, como já falamos, a previsão é de chuva. Isso em todas as regiões por causa de um sistema de baixa pressão que vai favorecer o aumento de nuvens de uma forma generalizada. Essa chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e até com forte intensidade em alguns momentos, principalmente no centro-norte do estado e na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital. O calor diminui um pouquinho, viu? No norte paulista, máxima em torno dos 26 graus em Franca, dos 28 em Barretos e dos 29 lá em São José do Rio Preto. Mais ao leste do estado, teremos máxima em torno dos 27 graus nas cidades de Campinas e Sorocaba e também aqui na Grande São Paulo. Vamos adiantar um pouquinho a previsão para os próximos dias? Olha só, na quarta-feira o tempo vai continuar instável e as temperaturas vão ficar entre 19 e 30 graus. Aí, com as chuvas mais frequentes, a temperatura começa a cair. Na quinta-feira faz 28 graus à tarde e na sexta teremos mínima de 19 e máxima em torno dos 27 graus. No Rio Grande do Norte, o governo diz que vai pedir reforço da Força Nacional de Segurança. Detentos fazem novo motim no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal. Ontem, após mais de 14 horas de rebelião, 26 presos foram mortos, quase todos decapitados. Hoje de manhã, o grupo de operações especiais da Polícia Militar entrou no prédio. Os presos estavam no telhado com paus, pedras e facas. De acordo com a diretoria do presídio, dentro da penitenciária há duas facções, o PCC e o Sindicato do Crime. A última, uma dissidência do PCC surgida por volta de 2012. Todas as vítimas eram dessa facção. Depois da entrada da polícia, foi possível ouvir tiros. Os presos então desceram do telhado. Em Alcaçuz, os presos ficam soltos dentro dos pavilhões, porque as grades das celas foram arrancadas numa rebelião em 2015. No fim de semana, a unidade prisional foi palco da mais violenta chacina registrada no Rio Grande do Norte. 26 presos morreram, quase todos decapitados. O governo estadual acredita que esse número deve subir. O trabalho de identificação pode durar até 30 dias devido ao estado dos corpos. O presídio de Alcaçuz fica em Nísia Floresta, cidade da Grande Natal, e é o maior do estado. Ele tem capacidade para 620 presos, mas abriga 1.150. Pelo menos 6 líderes da rebelião já foram identificados e isolados. Eles devem ser transferidos para presídios federais. Por enquanto, está descartada a relação dessas mortes com os motins no Amazonas e em Roraima. Hoje, o presídio Raimundo Nonato, em Natal, teve uma rebelião. No entanto, segundo o governo estadual, a situação na unidade foi controlada. Não houve fuga.
E o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD, disse que amanhã vai se reunir com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e que pediu uma audiência com o presidente Michel Temer para falar sobre a crise no sistema penitenciário do estado. O massacre de presos no Rio Grande do Norte teve repercussão na imprensa internacional. O jornal norte-americano The New York Times estampou a manchete: número de mortos em rebelião de prisão no Brasil alcança 26. Decapitações são vistas. O jornal foi atualizando a quantidade de mortos ao longo do fim de semana. O argentino Clarín falou que este é o 4º motim de presos desde o início do ano no Brasil. O jornal chegou a noticiar 30 mortos e depois revisou o número para 27. O The Guardian, da Inglaterra, também excedeu a contagem oficial e falou em pelo menos 30 prisioneiros mortos. Já o Le Figaro, da França, escreveu Brasil, novo massacre dentro de uma prisão. O assunto também esteve nos noticiários de várias redes de televisão pelo mundo, como a CBS e a CNN dos Estados Unidos. O comandante da Polícia Militar do Amazonas deixou o cargo hoje. A saída do coronel Augusto Sérgio acontece 3 dias depois da exoneração do secretário estadual da Administração Penitenciária, Pedro Florencio. Ele foi exonerado após uma série de mortes, rebeliões e fugas no sistema prisional do estado. De acordo com o governo do Amazonas, a PM será comandada pelo coronel Davi Brandão Souza. Diante da crise no sistema penitenciário envolvendo presos do PCC em outros estados, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirma que o problema não está relacionado com a transferência dos presos da facção para fora de São Paulo. Olha, eu acho que você querer dizer que possíveis rebeliões que acontecem se deve a transferências feitas na década de 90, mais de 20 anos atrás, acho muita fantasia, né? É preciso arrumar outra desculpa. O que precisam para líderes de organizações criminosas é você ter penitenciária de segurança máxima e regime disciplinar diferenciado, que é o que nós temos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a crise no sistema penitenciário. Nos primeiros 15 dias do ano de 2017, houve 3 massacres no Brasil. Dentro dos presídios foram massacrados pelo menos 134 presos. Fora das cadeias, autoridades de um poder público cada vez mais impotente massacraram a lógica. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, admitira que a crise é aguda, mas disse que a situação estava sob controle. Neste domingo, em Nova Chacina, as facções criminosas deixaram claro que são elas que estão no controle. No Rio Grande do Norte, palco da chacina mais recente, além da lógica, autoridades massacraram a verdade. Após 14 horas de inércia em que os presos quebraram o pau sem repressão, o governo potiguar anunciou no domingo o controle do motim. Menos de 24 horas depois, os presos estavam novamente em cima do telhado, desafiando a autoridade do Estado. O ministro da Justiça reunirá em Brasília os secretários de segurança dos estados. A crise poderia produzir uma renascença, mas o país parece desejar sangue. Há 3 meses, o Datafolha informou que 57% dos brasileiros concordam com a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto. Significa dizer que a maioria enxerga o autoextermínio de presos como um avanço. Aos pouquinhos, a modernidade brasileira vai desbravando o seu caminho rumo à Idade Média. Boa noite. A polícia na Colômbia prendeu o ex-senador Otto Nicolás Bula. Ele é o 2º político preso na Colômbia devido ao escândalo de corrupção envolvendo Odebrecht. Na semana passada já tinha sido preso o ex-vice-ministro de Transportes, Gabriel Garcia Morales. Os dois são acusados de receber propina da empreiteira. Em carta a um jornal, o ex-presidente do país, Álvaro Uribe, disse que o ex-vice-ministro de Transportes traiu sua confiança. Em acordo fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht admitiu que pagou $1 bilhão em propinas em 12 países. Na Colômbia, teria pago cerca de $11 milhões a funcionários do governo para conseguir contratos. Mais uma receita do Oriente Médio tem conquistado os paulistanos. Depois das esfirras e dos kebabs, agora se espalham pela cidade as casas especializadas em falafel. Tá na boca do povo. Tá fazendo bonito, hein? É muito gostoso.
bem diferente, leve, bem nutritivo, tem de tudo. Adorei. O bolinho de grão de bico existe há muito tempo. Mas não é que agora está virando moda? Ele não tem carne, mas satisfaz muito bem. Eu, particularmente, eu não sou muito adepto à carne, eu procuro alternativas e essa aqui, sem dúvida, é perfeita. O tal bolinho é a bola da vez na gastronomia. Tem gente que fala falafel, falafel, pronúncia. Não tem certo e errado? Não tem certo e errado. Esse bolinho inocente gera uma tremenda polêmica, uma discussão antiga sobre quem é o verdadeiro pai do falafel. Israelitas, palestinos, sírios, libaneses, egípcios e iemenitas. Há quem diga que Israel roubou a receita dos árabes. Outros falam que, na verdade, a receita original vem do Egito e depois se espalhou pela Arábia Saudita, por Marrocos. Mas o fato é que esse bolinho conquistou um novo território definitivamente chamado São Paulo. E o fato 2 é que esse bolinho, sem discussão, tem dono. É meu. Aqui nesse restaurante do Bom Retiro, a receita de família vem do Iêmen com um toque de Israel. É mantida há mais de 50 anos do mesmo jeitinho. Comia-se antigamente os gregos, que tinha muitos gregos aqui no bairro. E como era um bairro de judeus, evidentemente que eram os judeus que comiam mesmo falafel para lembrar da terra. Hoje é tudo, é uma mistura só. É os coreanos, é os brasileiros. Dos clientes novos e antigos, um comentário em comum. Todos amam. Fantástico mesmo, muito bom. Dos pioneiros do falafel ao bar descolado, que serve em porção ou prato rápido entre uma bebida e outra. Eu sou vegetariana, então eu acho é feito de grão de bico, é nutritivo, é gostoso. Na onda de comer menos ou nenhuma carne, de pouco conhecido, o falafel está ficando popular. E que tal então uma falaferia? Sim, temos. Aqui adivinha, só falafel. No caso, receita 100% de Israel. Bolinhos fritos com romos, tomate, pepino e cebola temperada. E para colocar um ponto final no gosto amargo de qualquer disputa, vamos colocar um falafel em cima de tudo isso e saborear, né? Ele não é de Israel, ele não é do Líbano, ele não é da Arábia Saudita, não é do Egito, ele é do Oriente Médio, tá? Prefeitura aumenta a fiscalização e o número de ambulantes cai na Avenida Paulista. Quem costuma circular pela Avenida Paulista notou que está diferente. Tem menos ambulante. É bom. Durante a semana é muito bom. Porque às vezes a gente não consegue nem passar. Fica ruim para circular? Muito ruim para circular. Desde os primeiros dias do ano que a fiscalização não dá trégua. Agentes da prefeitura percorrem as calçadas. Os caminhões na retaguarda são para recolher a mercadoria de ambulantes irregulares. Uma lei de 2014 estabeleceu normas e garantiu ao artesão o direito de expor na rua, o que acabou lotando as calçadas. Por isso, no ano seguinte, por meio de uma portaria, a prefeitura estabeleceu o limite de 50 vagas aqui na Avenida Paulista. E é essa regra que a atual gestão quer fazer valer. Georgette é uma das que tem licença para trabalhar. Ela explica que o tamanho da banca tem de ser de, no máximo, 1,5 m por 70 centímetros e precisa estar posicionada em um dos locais numerados. Eu achei que foi bom, estava muito apertado, já as pessoas não tinham condições mais de caminhar, era muita gente, um em cima do outro, agora ficou bem melhor. Já Gabriel acha que 50 é um número muito pequeno de vagas e que há beneficiados que não são artesãos. Tem gente que, vamos supor, mais fácil, né? Tem uma coisinha ali, outra ali que coloca, que não é artesanato. Que é o revende? Que revende, né? Que entra no caso dos peruanos, que tem uma banquinha todo mundo igual e não é, vamos supor, teria que ser cada um fazer o seu mesmo, de coração, e tem um diferencial de cada um. Difícil tem sido enquadrar a chamada turma hippie. Na calçada tem vaga demarcada para 5 ambulantes. Hoje havia 6. E nenhum deles usa a banca para expor, com a exigência da norma. Esse artesão conta que por causa disso, ontem, os fiscais levaram toda a mercadoria dele. Sobrou o que estava em casa. Mesmo assim, diz que pretende resistir.
A vida toda eu expus no chão, que faz parte da minha cultura, que é a cultura dos malucos de BR, da cultura hippie. E eu moro também na periferia, não tem como eu carregar essa banca. E os meus amigos que trabalham junto comigo, a maioria é viajante. Um estudo de uma ONG inglesa mostra que os 8 homens mais ricos do mundo têm um patrimônio igual ao de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, a metade mais pobre da humanidade. Segundo a Forbes, os 8 mais ricos são o norte-americano Bill Gates, cofundador da Microsoft, o espanhol Amancio Ortega, fundador da Inditex, dona da Zara, Warren Buffett, dos Estados Unidos, o maior acionista da Berkshire Hathaway, o mexicano Carlos Slim, dono do grupo Carso. Os outros são dos Estados Unidos. Jeff Bezos, fundador e principal executivo da Amazon. Mark Zuckerberg, da rede social Facebook. Larry Ellison, o cofundador e principal executivo da Oracle. E Michael Bloomberg, cofundador da Bloomberg LP. Segundo o relatório, nunca se produziu tanta riqueza, mas ela se concentra no 1% mais rico da população mundial, e o primeiro trilhardário deve surgir em 25 anos. Outros documentos do próprio Fórum de Davos, do FMI e do Banco Mundial já alertaram para o perigo que essa desigualdade econômica representa para a estabilidade social do planeta. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Na penitenciária de Alcaçuz, região de Natal, 26 mortos em rebelião de presos, muitos decapitados, esquartejados. Nos primeiros 14 dias do ano, 134 mortos em presídios. Brasil afora, são 622 mil presos, 40% deles, estima-se, sem culpa formada. É óbvio que o Estado perdeu o controle dos presídios. É óbvio que o governo federal não tem solução alguma para o gigantesco, gravíssimo problema. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que também não deveria estar no cargo, anuncia planos nos quais ninguém acredita, nem ele. Inexiste combate ao esquema financeiro do crime organizado. As facções se multiplicam, ampliam conexões com o crime organizado de outros países. Tudo isso já é sabido, óbvio, mas cresce e avança o espetáculo de horror e barbárie nos presídios. Por quê? Porque os mortos, sejam presos, sejam nas ruas, são quase sempre pobres, quando não miseráveis. São quase sempre pretos, jovens, das periferias ou guetos. A começar pelas maiores capitais, São Paulo e Rio, quem manda? Quem tem o poder de vida ou morte em periferias ou guetos? Resposta óbvia, o crime organizado já em estágio pré-máfia. Quem manda são as facções e seus aliados, tantas vezes das forças de segurança do próprio Estado. Por razões como estas, e já há décadas, grande parte do país obedece a um toque recolher informal ao anoitecer. Tão óbvio, tão incorporado, que se convive com isso como se fosse normal. O Brasil teve 1,5 milhão de homicídios, assassinatos, nos últimos 35 anos. Essa taxa beira os 60 mil por ano, ou seja, em média, 164 homicídios ou assassinatos por dia. E a vida, a preservação da vida, não é o tema fundamental, dominante, determinante na chamada sociedade e suas instituições, salvo e com impacto decrescente, quando dezenas, centenas de presos se mata, se esquarteja. Na plateia tem quem aplaude, pede bis e ainda mais prisões. Porque dentro e fora dos presídios, quem morre ou mata são quase sempre pobres ou miseráveis das periferias e guetos. Boa noite. A Couro Moda, considerada a maior feira de lançamentos de calçados da América Latina, tem este ano mais de 1.000 expositores. Muitos fabricantes estão apostando no couro sintético. O produto é mais barato e promete conforto ao consumidor. A textura parecida com escama de peixe não é por acaso. As bolsas são feitas com sobras da pele do pirarucu, típico da Amazônia, material que já seria descartado pela indústria pesqueira.
Uma peça dessas pode chegar a R$ 900. Ela é exclusiva da gente aqui do Brasil, né, do pirarucu, é um peixe da nossa região, da Amazônia, e lá fora do Brasil ela é muito valorizada como algo nobre, né, algo que tem um valor agregado muito grande. Já estas sandálias são feitas de couro de boi, só que o material é menos agressivo porque não passa pelo processo tradicional de tingimento. Ele passou pelo processo de curtimento, só que ele não recebe o tingimento industrial, né? Ele é curtido no tanino, que é uma vegetação, né? Folhas, e aí por isso que ele agride menos a natureza. Uma lei brasileira determina que apenas os produtos feitos com pele animal podem receber a denominação couro. É por isso que, na prática, a expressão couro sintético não poderia ser aplicada no momento da venda. Em média, o tecido sintético custa a metade do preço. A bota de poliuretano, por exemplo, custa R$ 79, bem mais em conta que uma de couro que chega fácil aos R$ 150. O preço é mais em conta do que o material natural, né? E a gente percebe sim que percentualmente tem crescido muito e que é uma ida sem volta. Acho que o mercado inteiro aponta para isso e a gente aqui também. Cada vez mais a Couro Moda se abre para materiais novos e tendências sustentáveis. Esta é a filosofia desta marca de calçados infantis de Birigui, também no interior do estado. 90% dos produtos são feitos a partir de produtos químicos em vez da pele animal. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é a questão do anatômico. Então, desde a questão de flexibilidade, peso solado, forma, palmilha e transpiração do pé da criança. E para provar que o sintético pode ter qualidade e não deformar com o tempo, a equipe montou uma esteira que mede a absorção de impacto e a durabilidade do produto. Que com a combinação de densidade e dureza, chega a absorver de 50% a 60% as vibrações que seriam transmitidas para a estrutura musculoesquelética da criança. A Couro Moda fica no Expo Center Norte até quarta, dia 18. A feira é apenas para lojistas credenciados. Diante da crise, o carnaval foi cancelado em várias cidades da região metropolitana de São Paulo. Ao menos 7 prefeituras suspenderam a festa por causa de cortes no orçamento. Algumas escolas do ABC Paulista já estavam com quase todo o material pronto para os desfiles. Na casa da minha mãe. Há pouco mais de um mês para o carnaval, as ferramentas estão assim, empilhadas no barracão da Escola Renascente. Fantasias prontas, mas ensacadas. O enredo da atual campeã do Carnaval de São Bernardo do Campo já está na ponta da língua do intérprete. Vem sorrir, o meu carnaval tem um ponto final, resgate a sua raiz. É, mas o samba sobre contos de fadas virou sapo às vésperas do carnaval. A prefeitura da cidade alegou corte de gastos para suspender a folia. Segundo a administração, o investimento seria de R$ 1.200.000. Mas na realidade não é essa o valor que repassa para as escolas. O ano passado, para as escolas de samba, foi repassar 300 mil. Também justificando equilibrar o orçamento, as prefeituras de Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Mogi das Cruzes cancelaram o Carnaval 2017. Decepção para quem já tem 90% do material pronto para desfilar na avenida. É um sentimento que eu tenho, que meu trabalho foi tudo em vão. Aqui em Santo André, o silêncio chama atenção no barracão da Escola Lírios de Ouro. Os anjos, que viriam para homenagear os 25 anos da escola, agora não têm espaço nem para serem exibidos. Além do cancelamento do desfile, a Prefeitura de Santo André vetou até o grito de carnaval. Emerson, presidente da agremiação, conta que desde o ano passado já havia rumores sobre o cancelamento. É assim, né? A gente entende, mas a gente que é sambista, né? A gente está sentindo vazio de não ter o carnaval, né? A gente entra nesse barracão aqui, as coisas paradas na quadra, então é complicado para a gente também falar com o público da escola, alguns ficam nervosos, outros não. Os R$ 389 mil repassados em 2016 pela antiga gestão da cidade, a União das Escolas de Samba de Santo André, vão ficar como adiantamento para o carnaval do ano que vem.
Segundo a Prefeitura, a festa de 2018 deve acontecer apenas se for possível. Nas ruas da região metropolitana, o cancelamento da festa, em prol de ajuste nas contas públicas, divide opiniões. Para mim é ruim. Por quê? Porque eu gosto de curtir. A situação que a gente anda atualmente, né, eu acho muito bom. Em São Paulo, cerca de 40 milhões de reais foram investidos pela Prefeitura, com repasse para mais de 110 agremiações, entre elas escolas de samba e blocos carnavalescos. Em relatório divulgado hoje, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ampliou a previsão de queda do PIB de 2016 de 3,3% para 3,5%. Para 2017, a previsão também piorou. Antes, o FMI previu uma alta do PIB de 0,5% este ano. Agora, revisou esse número para 0,2%. Para a economia mundial, a previsão este ano é de crescimento de mais de 3%. O boletim Focus, feito pelo Banco Central com analistas de mais de 100 instituições financeiras, vai na direção contrária e diz que o PIB brasileiro vai crescer 0,5% este ano. A inflação deve ficar em 4,80%. O relatório Focus também mostra que os analistas acreditam que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, vai terminar o ano em 9,75%. Na semana passada, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, cortou a Selic, que está agora em 13% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo lançou medidas microeconômicas para melhorar o ambiente de negócios, vem propondo reformas como da Previdência, trabalhista e tributária, tendo como foco principal o ajuste fiscal, mas também a modernização de regras para estimular a geração de emprego e investimentos. E agora conta com a queda da inflação, que abriu espaço para um corte maior dos juros básicos pelo Banco Central. Tem até feito campanhas para tentar gerar um clima de maior confiança da sociedade. Confiança até pode ter melhorado um pouco, principalmente com a aceleração do corte dos juros. Mas as projeções para a economia continuam muito cautelosas, como nós vimos. O FMI até derrubou a previsão de avanço do PIB este ano. O fato é que a economia brasileira levou um tombo muito pesado nos últimos anos, com desorganização de várias áreas, ainda convive com ritmo fraco de atividade, desemprego em alta e a melhoria das condições de crédito vai depender de um menor temor do sistema financeiro de aumento da inadimplência. Tudo isso dificulta a reação, mesmo que o governo esteja no caminho certo para colocar a economia nos trilhos, sendo que os ajustes propostos, como das contas públicas, ainda têm sérias dificuldades pela frente. Sem o mínimo de mudança nas regras da Previdência, por exemplo, que segure a expansão dos déficits, não adianta ter aprovado a PEC dos gastos. Aliás, sem a reforma, a PEC, ao limitar o aumento das despesas com base na inflação do ano anterior, poderá comprometer muito a gestão do orçamento, já que os gastos da Previdência vão continuar crescendo em ritmo bem superior. E não podemos esquecer que a reação da economia e o próprio encaminhamento das propostas do governo ainda vão depender muito do ambiente político, que tem as nuvens da Lava Jato, e do cenário externo, com as incertezas geradas pela postura polêmica, para dizer o mínimo, de Donald Trump, presidente americano, que toma posse na sexta-feira. O FMI vê o risco, inclusive, de uma elevação menos gradual dos juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, diante da nova administração. É um dos fatores que influenciaram essa revisão para pior das projeções para o Brasil. Só dá para esperar mesmo um crescimento pequeno em 2017, que pode acelerar mais para o final do ano, mas pelo menos por enquanto podemos ainda contar com algum crescimento. Eu volto na quinta, até lá. Tiroteio deixa 5 mortos e pelo menos 12 feridos em boate de Cancún, no México. Segundo as autoridades, a troca de tiros aconteceu durante uma briga entre frequentadores da casa noturna Papagaio Azul, em Playa del Carmen. A hipótese de ataque terrorista foi descartada. Os disparos aconteceram de madrugada, durante um festival de música eletrônica. A organização do evento disse que os tiros começaram do lado de fora. Segundo as agências de notícias, 4 mortos seriam seguranças da boate. Uma mulher também morreu no tumulto. Um avião de carga turco caiu no Quirguistão, na Ásia, e deixou ao menos 37 mortos.
O Boeing 747 da companhia turca ACT Airlines ia de Hong Kong para Istambul quando caiu sobre 15 casas, perto do aeroporto de Manas, no Quirguistão. O piloto e moradores do vilarejo atingido morreram. 5 pessoas estariam a bordo do avião, segundo autoridades. O piloto teria tentado pousar às 7h30 da manhã, no horário local, mas a névoa teria atrapalhado. Uma das 2 caixas pretas já foi localizada e deve ajudar a esclarecer as causas do acidente. Autoridades dizem que houve erro do piloto. Além das 15 casas destruídas, outros 43 imóveis foram danificados. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do crescimento e avanços de poder das facções criminosas. Entrevista o jornalista e escritor Carlos Amorim, autor premiado de vários trabalhos sobre o crime organizado e livros, dentre eles Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado e CVPCC, a Irmandade do Crime. Obrigada, Amorim, por estar conosco. E eu tenho aqui, trouxe alguns dos volumes importantes que fazem a revelação do avanço dessas facções criminosas que comandam não apenas a vida dentro dos presídios, como também tem muita força de atuação na sociedade onde vivemos, em instituições, ocupando vazios do Estado. É sobre isso que nós vamos conversar. E, Amorim, o que eu gostaria de começar é uma coisa histórica mesmo. Quando foi que começou essa sistematização, essa organização de facções criminosas que desenvolveu tanta força e poder? Olha, isso vem de bastante tempo atrás, né? Quando? Você vê, a primeira forma de crime organizado no Brasil foi ligada à contravenção, né? Ao jogo do bicho do Rio de Janeiro, que tinha envolvimentos com contrabando, mas era uma coisa assim, que não tinha essas características de organizações verticalizadas e com influências muito além da questão criminal menor, né? A primeira organização desse tipo surgiu no final dos anos 70, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que foi o Comando Vermelho. Começou com o Comando Vermelho. Começou com o Comando Vermelho. Foi a primeira organização de presos comuns, né, da história penal brasileira, né? Isso tem um pouco a ver com a convivência de presos comuns com presos políticos nas cadeias do Rio de Janeiro. Primeiro nas penitenciárias do continente, depois na Ilha Grande, onde eles ficavam numa galeria de isolamento. Não tinham banho de sol, não podiam sair dali. Era 24 horas por dia conversando, trocando experiências. E dessa troca de experiências resultou, de fato, algum aprendizado para o preso comum. Só que preso político tem anistia e preso comum não tem anistia, apesar de terem sido condenados pelos mesmos tribunais, pelos mesmos crimes, de cumprirem pena no mesmo lugar. Os presos políticos foram embora e os presos comuns ficaram. Mas ficaram com essa experiência de organização que eles levaram para frente. E levaram para frente como forma de sobreviver. Todas essas organizações surgem como maneiras de enfrentar o péssimo sistema carcerário do país e condições insalubres. É um sistema deseducador que não recupera ninguém. O sistema penal é loteado por quadrilhas e organizações que disputam o poder entre si. Então, esses grupos surgiram para sobreviver a isso. Quer dizer, com uma finalidade de proteção daqueles que estavam nesse sistema prisional que já vem tão deficiente, tão deficitário há tanto tempo. É isso? Começou com isso? Sim, esse problema penitenciário no Brasil é secular, né? Isso aí não é de governo de hoje, nem de governo de ontem. Isso aí vem do início do século passado, né? Na verdade, a sociedade brasileira nunca deu a menor importância para cuidar de presos. Não dá voto, né? Não dá voto, ao contrário, tira voto. Tira voto. Pergunta para o Geraldo Alckmin, que construiu o presídio no interior de São Paulo, se ele não perdeu votos em Avaré, em Presidente Prudente, Presidente Bernardes, onde ele botou o presídio de segurança máxima. Não dá voto, essa que é a verdade. Mas o fato é o seguinte, a primeira organização surgida no final dos anos 70, aí, que já em 1980 se assinava como Comando Vermelho, ganhou um sócio paulista, cerca de 10 anos depois. Em 93, no presídio de Taubaté, surgiu o primeiro núcleo
primeiro comando da capital, que era o nome de um time de futebol no presídio, porque eram presos considerados perigosos da capital, que foram levados para o interior, construíram um time de futebol e uma forma de associação para enfrentar os criminosos locais, e desse time de futebol, primeiro comando da capital, surgiu a organização que hoje é a maior organização criminosa do Brasil, né? E não deixa de ser intrigante, né? Eles têm siglas como se fossem partidos políticos, né? É um reconhecimento da institucionalidade dessa organização. Como se ela tivesse SIC e RG, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. É até um pouco pior. É pior. O PCC se autodenomina o partido do crime. E não só porque ele gosta da expressão, é porque toda vez que você acumula poder, toda vez que você controla comunidades, você tem ação territorial, você tem ação militar, como é o caso dessas organizações, você precisa ter uma forma de interlocução política. Então, primeiro eles elegiam presidentes de associações de moradores para poder negociar com a prefeitura. Hoje eles elegem senadores, talvez, deputados com certeza. Com certeza. Quer dizer, tem a bancada do crime? Tem a bancada do crime. Dá para falar isso? Dissolvida em pequenos partidos, você não consegue reunir todos eles em torno de uma mesa, mas ela existe. Quer dizer, nós podemos falar num grande conluio, numa conivência na sociedade. Agora você mencionou os partidos políticos, próprio Estado, nas várias instâncias de poder, governo, no sentido de entendimento com essas facções que se tornaram tão poderosas? Você está me perguntando se há alguma forma de negociação entendimento, assim, olha, nós garantimos redução da violência, ficaremos quietos na medida em que sejamos atendidos por isso ou por aquilo. Negociação, isso é suposição ou há evidência que existe? Em primeiro lugar, eu acho que é bom esclarecer que governo é uma instância de negociação, antes de qualquer outra coisa, né? Então ele tem quase que a obrigação de estar bem informado sobre esse tema, de ter fontes junto a essas organizações e de, eventualmente, em algumas ocasiões, sentar para conversar. Eu vou te dar um exemplo prático, né? A grande rebelião do PCC em São Paulo em 2006, o governo de São Paulo foi oficialmente ao presídio conversar com a liderança do PCC. Quando fala o governo quem foi? O secretário da Segurança, o próprio governador? Foi um dos comandantes da PM, do Policiamento do Interior, foi uma advogada que supostamente representaria o líder da organização, chegou lá, não foi reconhecida por ele, gente ligada à Secretaria de Segurança Pública, num avião oficial do governo de São Paulo. Quer dizer, não se trata de uma conversa avulsa, se trata de fato uma negociação que foi, na minha opinião, importantíssima para pôr fim a uma onda de violência naquele ano que matou centenas de pessoas. Quer dizer, no seu entender, é legítimo que haja, sim, essa negociação e esse entendimento? No meu entendimento, o governo é uma forma de negociar. Ser governo é uma forma de negociar. Agora, o que eu acho que é interessante a gente ressaltar um pouco é o seguinte, é que existe uma grande confusão sobre o que é crime organizado, né? A gente pensa, vendo pela televisão, que crime organizado é essa coisa de bandido em cima da laje, com um fuzil R-15 na mão, que é rebelião em presídio em Rondônia, no interior da floresta amazônica. O crime organizado contém tudo isso, mas o que é preciso entender é que ele é um mega negócio global, transnacional, que o crime organizado está presente em Singapura, é o mesmo que está presente em São Paulo. O exportador de drogas colombiano pertence à mesma estrutura de crime organizado do plantador de papoula da Ásia Central. É uma operação mundial, dividida em territórios, dividida como se fosse uma linha de produção, quer dizer, com etapas, né? E movimenta a bagatela de 4 trilhões de dólares por ano. Quer dizer, uma mega empresa multinacional numa atividade econômica muito rentável. Maior do que a indústria do petróleo. E eu vou te dizer mais uma coisa, é uma empresa transnacional cujo negócio é feito à vista, é com dinheiro vivo. Então é a operação comercial de maior liquidez do mundo. É essa compreensão de que crime organizado é uma coisa muito diferente do que a gente imagina apenas pelo noticiário do dia a dia, é que faz com que nossos governantes não tenham uma noção clara de como
progredir em relação a isso. No seu entender, a partir dessa frase, nossos governantes não têm uma noção clara de como agir, pode-se falar que o poder central está meio perdido em relação ao enfrentamento disso que acontece agora, sob o comando dessas facções? Eu diria que meio perdido é uma generosidade sua, né? Porque o governo parece inteiramente perdido, né? Pô, vou te dar alguns números para você raciocinar. Num país que não se constrói hospitais e escolas, de repente queremos construir presídios. Construir um presídio leva, pela experiência brasileira, para um presídio de segurança média, leva 6 anos. O que significa que não há nenhum horizonte de solução imediata. Não só imediata, nem de curtíssimo prazo, nem ali na frente. Não tem horizonte nenhum. Enquanto que, se você pensar bem, e isso eu não ouvi da autoridade pública até hoje, até esse momento eu não ouvi isso, é o seguinte, que quem tem que resolver essa questão, esse imbróglio todo, é o judiciário. Porque o judiciário colocou lá quase 200 mil pessoas sem julgamento, numa massa carcerária que ninguém sabe de que tamanho é. Tem gente que fala 607, tem gente que fala 622, o Departamento Nacional Penitenciário fala que são 660. Nós não sabemos nem quantos são os nossos prisioneiros. E sabemos quantas são as facções, a composição delas, há números objetivos, confiáveis? Números objetivos confiáveis em matéria de bastidores do crime é complicado, mas eu vou te dizer o seguinte, você pode somar hoje... Sim, mas das organizações. Você pode somar eu li 27 organizações. Não, você pode somar isso pelo menos em 2 dezenas. Se você quiser aqui, eu cito para você umas 20 aqui, mas vamos perder um tempo desnecessário. Agora, E há uma hierarquia de poder nas facções? Há um líder máximo em cada uma delas? Geralmente há uma comissão de dirigentes. Geralmente há o que eles chamam de coletivo, né, que é um grupo que estabelece as tarefas e o controle das tarefas, e dentro desse grupo sempre tem alguém que fica com uma ponta de lança, que fica com, por exemplo, no comando vermelho. Quer dizer, quando isola um deles, sendo um coletivo, o substituto é imediato? Sim, se matar essa liderança toda, você tem uma fila atrás deles, no dia seguinte a coisa volta a ser exatamente o que era na véspera. Portanto, essa visão que está instalada na sociedade brasileira de que precisamos encarcerar em massa, precisamos exterminar, isso aí não terá nenhum reflexo sobre o crime organizado. Porque o crime organizado não depende disso e nem é apenas isso. É o que eu te disse, falta a compreensão do tamanho dessa encrenca, das ramificações que ela tem e de como agir de uma maneira um pouco mais inteligente. Agora, Amorim, o que explica o Estado ter subestimado a evolução, o crescimento dessas organizações e essa ampliação de poder? Quer dizer, isso foi acontecendo e estava sendo visto que estava acontecendo, até porque havia a cooptação do entorno, tanto dentro de presídios como fora. E o Estado brasileiro, tanto o governo estadual como o poder central, subestimou o que estava acontecendo? Durante a maior parte do tempo, a autoridade pública fez questão de dizer que isso aí não existia, que isso aí era uma ficção dos jornais, uma ficção da mídia. Mas era mecanismo de defesa, isso? Era uma fuga, digamos? Por um pressuposto político, né? Se você admite que existe um Estado paralelo, se você admite que tem um poder sobre o qual você não tem controle nenhum, você se obriga a destruir esse poder. A história já mostrou isso, a história da humanidade mostrou isso. Se 2 poderes se contrapõem no mesmo espaço, até a física fala sobre isso, né? A terceira lei de Newton fala sobre isso, né? Toda força produz uma reação igual ou maior em contrário. E não ocupam simultaneamente o mesmo lugar, Então, né? se a autoridade pública admite a existência de um poder paralelo, ela se tornaria imediatamente responsável pela neutralização ou destruição desse poder. Então, vamos fazer o seguinte, a gente não fala sobre esse assunto e vamos ver se fica para o próximo governo. Quer dizer, uma omissão consentida. Uma omissão consciente. E mais o seguinte, só quando isso se tornou uma coisa absolutamente descontrolada, como foi São Paulo 2006, que nós assistimos aquela barbárie toda, barbárie de parte a parte, inclusive, hein? Porque o que houve de execuções ilegais
pela força pública, foi um negócio que chocou o mundo. Não é só uma questão do bandido que atirou na polícia, não. Sim. É o Estado que revidou com uma violência desproporcional. Isso também tem que ser considerado. E esse outro descontrole estapafúrdio, né, que a gente está vendo agora na questão das penitenciárias. Amorim, o seu trabalho é um trabalho de muita pesquisa, de investigação, é um trabalho documental. Assim, que resposta você entende que o poder público pode e deve dar à sociedade no sentido de esvaziamento de tamanho poder dessas facções? Olha, você fez a pergunta de $1 milhão, porque se eu soubesse isso, eu comprava uma embalagem bem bonitinha, embrulhava e vendia, porque eu ia ganhar um dinheirão. Mas você enxerga, assim, porque você colocou aí um cenário global. Você falou dos tentáculos, que vão longe. O caso brasileiro. E temos aqui os casos pontuais, o que vivemos agora, o que está chocando, né, a sociedade brasileira. E não sei se chocam mais as imagens do que nós vemos dessas rebeliões, chacinas, da barbárie ou da impotência do Estado. Então, a minha pergunta é, das muitas investidas e tentativas, né, o que... daquilo que você já amealhou como conhecimento, poderia ser assim, o primeiro passo efetivo para a saída? Eu posso dizer assim, com sinceridade, toda vez que você tem no Brasil um desenvolvimento com distribuição de renda, com várias formas de distribuição de renda, há uma redução automática dos níveis de violência, né? É uma coisa automática. Então, a primeira resposta é essa, não vai acabar com a criminalidade no Brasil, mas pode torná-la aceitável na medida em que você consiga desenvolver o país, e isso é no longo prazo. Redução de desigualdade. Redução das desigualdades. Na verdade, você sabe que não é a fome que provoca a violência, não. O que provoca a violência é a falta de oportunidade e a injustiça. Isso é que produz a violência. Amorim, nós iríamos longe. Nosso tempo terminou e, por sinal, generosamente nos deram mais tempo. Eu agradeço muito as informações, tudo isso que você nos transmitiu. Eu não tenho dúvida o quanto isso ajuda, né, na reflexão para o entendimento do que está acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você pela oportunidade. Gamberini. Você vai ver a seguir os reforços do Corinthians para a temporada 2017. E Felipe Massa desiste da aposentadoria. O piloto que tinha se despedido das pistas no ano passado assina de novo com a Williams. Tem hora que, para seguir em frente, a gente tem que buscar novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso saber mudar, mas sem perder o foco no que realmente importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força e acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança, a gente conquista passo a passo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda, o professor de filosofia Manuel de Barros Mota vai explicar por que os presídios do Brasil estão passando por um momento tão delicado. No musical, a gente curte novos arranjos de grandes clássicos com a banda Blues Beatles. Lembrando que nesta segunda, 10h30 da noite, o príncipe Rony Fon está de volta aqui no Todo Seu. Oferecimento
CVC, sempre com você. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. Sonhando com Jadson e Drogba, o Corinthians anunciou 3 reforços bem mais modestos nesse fim de semana, né, Anita? Verdade, Gamberini, boa noite. Bem mais modestos. O Timão divulgou um vídeo com o trio Luigi, Paulo Roberto e Felipe Bastos assinando contrato. Esse trio deve estar entre os 30 jogadores que o Corinthians vai levar para a Florida Cup nos Estados Unidos. Dos reforços contratados até agora, apenas o zagueiro Pablo não viaja com o elenco. Ele chegou ao Brasil ontem e ainda passará por exames médicos antes de assinar o contrato de empréstimo por 1 ano. O Corinthians vem com um time forte em 2017? Bom, você sabe qual é o bochicho, né? É o Drogba. Só se fala nesse homem, meu Deus do céu. Ele tem 38 anos e, assim, Gamberini, a situação dele ele pode tanto se aposentar, ele está com vontade talvez de se aposentar, ou trabalhar como técnico, ou a situação dele está toda aberta. Ou ganhar uma bela grana no Corinthians. Uma bela grana não é tanta grana, viu? Porque o Corinthians não está tão bem de grana. Então, assim, é entre 400 e 500 mil reais. Isso é o que foi oferecido. Mas, olha o que ele pediu. Só isso? Mas para ele, para o Corinthians, é o que dá para pagar. Mas preste atenção, ele pediu carro blindado, casa, tudo pago e um tradutor do ladinho dele. Tá tipo rockstar, assim, sabe? Tá certo. Vamos ver, quem sabe. Eu não acredito na vinda dele. Quem se candidata a tradutor do Drogba. Tá bom. Bom, o Felipe Massa, que chegou a anunciar a aposentadoria no ano passado, se aposentou, de fato, parece que desistiu da ideia, né? Parece não, largou de mão a ideia. Ele assinou com a Williams e vai correr pela equipe na temporada 2017. O Massa disse que, apesar da despedida do final do ano passado, ainda tinha vontade de pilotar na categoria. Por isso, voltou quando surgiu a oportunidade na Williams. Com o anúncio, o brasileiro tem o retorno à Fórmula 1 confirmado, menos de 2 meses após fazer sua despedida oficial no GP de Abu Dhabi. O acordo entre Felipe Massa e a Williams tem duração de 1 ano. A escuderia também anunciou a saída do Valtteri Bottas, que vai para a Mercedes no lugar do Nico Rosberg. O novo companheiro de Massa será Lance Stroll. Obrigado, Anita. Boa noite. Até Nos vemos amanhã. Obrigado. Sim. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Entenda melhor a situação dos presídios brasileiros no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.